Pai, neste momento agora, nós queremos apresentar a vida do Teu servo, pastor Alain, que estará neste momento, Senhor Deus, transmitindo a Tua palavra à Tua igreja. Senhor, nós sabemos que o Senhor já colocou no coração dele aquilo que precisa ser falado. Então fala, Senhor Deus, conosco, através do pastor Alain, neste momento. Em nome de Jesus, nós agradecemos pela vida dele. Amém. Deus abençoe. Meus irmãos, a paz do Senhor. Por favor, você que tem a Bíblia ou a revista, abra aí em Gênesis. Gênesis capítulo 50, versículos 15 a 22. É o texto que é a base do que nós vamos pensar aqui essa manhã, a respeito de um assunto que é muito sério, que é decisivo, é um assunto realmente de vida e morte, que é o perdão, liberdade para a alma. Gênesis 50, versículos 15 a 22. Eu vou fazer a leitura que está na revista, que diz assim, ó: Vendo então os irmãos de José, que seu pai já estava morto, disseram: Porventura nos aborrecerá José e nos pagará certamente todo o mal que lhe fizemos. Portanto, enviaram a José, dizendo: Teu pai mandou antes da sua morte, dizendo: Assim direis a José: Perdoa, rogo-te, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, rogamos-te que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. E José chorou quando eles lhe falavam. Depois vieram também seus irmãos e prostraram-se diante dele e disseram: Eis-nos aqui por teus servos. E José lhes disse: Não temais, porque porventura estou eu em lugar de Deus? Vós bem tentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê nesse dia, para conservar em vida a um povo grande. Agora, pois, não temais. Eu vos sustentarei a vós e a vossos meninos. Assim os consolou e falou segundo o coração deles. José, pois, habitou no Egito, ele e a casa de seu pai, e viveu 110 anos. Amém. Uma das histórias mais lindas da Bíblia é a história de José. Não apenas pelo fato do perdão em si, perdão é o tema central da vida de José, mas principalmente pela capacidade que José tem de conhecer a Deus. Eu vou dizer uma coisa muito séria aos irmãos. Sabe aquela frasezinha de Facebook? Vingança é para os fracos, perdão é para os fortes? Esquece isso aí, perdão não tem a ver com força. Ninguém aqui dentro é forte para perdoar. Perdão é uma parceria entre você, Deus e a graça. Sem a graça de Deus ninguém perdoa nada, nem ninguém. Até porque tem gente que até perdoa, mas não se perdoa. E aí é mortal. O que faz José perdoar é o conhecimento que ele tem de Deus. Ele olha para os irmãos e fala: estou eu no lugar de Deus? Ou seja, quem julga aqui é Deus e eu não vou julgar. Eu vou fazer a minha parte, que é, pela graça de Deus, perdoar vocês. Não tem a ver com força, tem a ver com graça. Não tem a ver com a capacidade que a gente tem de estar na igreja. Tem a ver com a capacidade que a gente tem de conhecer a Deus. É diferente. E eu espero que isso aqui seja basilar, seja o fundamento para a gente nessa aula aqui essa manhã. Perdão tem a ver com a graça de Deus. Amém? Deu para entender? Por isso, liberdade para a alma. Por quê? Porque uma vez que você não perdoa, você se torna escravo disso. Os rabinos dizem que você não perdoar é a mesma coisa de você ingerir um copo de veneno, esperando que a pessoa que te feriu morra. Quem que vai morrer? Você vai morrer com isso. É dormir com um monstro, acalentar os piores sentimentos. É viver a vida inteira em estado de sítio, estado de prisão. É não conseguir dormir em paz. Não tem nada pior do que sentimento de culpa, de ressentimento. Literalmente significa sentir de novo. A pessoa que é acorrentada por isso, ela não tem liberdade em momento algum. Ela odeia lugares com muita gente, com aglomeração. A tendência dela é uma depressão autossuicida o tempo todo,
porque ela odeia estar entre gentes, porque tem a sensação terrível de que alguém sabe e uma hora vai dizer. Síndrome de réu. Você fica o tempo todo escravo dos olhares dos outros, sem ter a ideia de que alguém aqui deve saber do que eu fiz. Então você fica o tempo todo se monstrificando. É uma situação terrível. A história de José é impressionante pelos ingredientes que ela tem. Por exemplo, logo no começo da história dele, o que você vai encontrar é um homem que está vivendo, um garoto, na verdade, um adolescente, que está vivendo numa história interessante de família. Tem uma família bonita, é filho de uma mãe extraordinária, porque é a mulher que Jacó amava, e ela não tinha filhos, então esperava muito esse filho. Então ele é amado duas vezes, amado pelo pai, porque vê nele o prolongamento do amor que tem pela esposa, amado pela mãe, que vê nele o filho desejado e sonhado, a bênção de Deus. Só que esse menino cresce e vai tendo sonhos. Eu vou dizer uma coisa muito séria aos irmãos, a gente ouve muito falar de sonho, tenha sonho, e é verdade isso tudo, tenha sonhos. O problema é que entre o sonho e a concretização dele na história tem um processo. E no processo muita gente se perde. É bom sonhar, mas é bom ficar bem acordado durante o processo. Porque há muita gente que sonha tanto que dorme eternamente, daí morre. É bom que o sonho tenha conexão com a realidade. Que você sonhe, mas faça acontecer. Receita é o coração nas escrituras, a cabeça no céu e os pés no chão. O tempo todo. Para que a gente não caia num auto-engano eterno de ficar projetando coisas que não acontecem. José, por exemplo, o indivíduo tem um sonho, e olha, eu vou dizer uma coisa para os irmãos, é difícil achar um erro na vida de José. Quando você vai olhar a vida dele, cavar, é impressionante o quanto esse homem consegue ter uma retidão. Mas se tem uma coisa que pode ser considerada um problema, é ele abrir logo sonhos para todo mundo. Os rabinos criaram uma frase em cima disso, que eles dizem, a quem você entrega os teus sonhos, também entrega a tua liberdade. Se tem uma coisa que eu tenho aprendido ao longo da vida é sonhar e ficar quieto. Você começa a sonhar e abrir, você está perdido. Irmão de José tem para todo lado. E o pior, eles habitam as tendas dos nossos pais. São frutos da intimidade. Não há nada mais terrível do que você ser ferido dentro da sua casa, das pessoas que te amam. Você sempre espera pedradas de quem é de fora, sempre espera ódio de quem não te conhece. Mas o ódio, quando nasce dentro do ambiente familiar, é mortal. E José é um indivíduo que vai ser alvo de um ambiente familiar destruído, de inveja, de processos de crise. Aliás, a vida de José é uma inveja em cadência. Raquel tem inveja de Marta, de Lia, porque Lia tem filhos. A outra tem inveja da outra porque a outra é amada. E um tem inveja do outro, e todo mundo tem inveja de todo mundo. E essa coisa entra na família de um jeito monstruoso. E José começa a contar. Agora você imagina que José é visto pelo pai como um filho amado, pela mãe como um filho amado. Ele recebe uma túnica de várias cores, que era um costume dos beduínos de conferir honra. Então ele tem, imagina um dia que ele chega com aquela túnica bem vestido, e os irmãos olham para ele com um ódio imenso, e ele ainda vai e conta, eu sonhei essa noite com o sol, a lua e 11 feixes que se curvavam diante de mim. Pensa na raiva dos irmãos. Até hoje esse processo acontece nas famílias. Quando alguém tem um pouco de habilidade a mais do que o outro, toda família tem um tio bem-sucedido, que tem que suportar aquele tio fracassado nos almoços de família, dizer tudo o que ele faria se fizesse alguma coisa, não tem? Toda família tem alguém que dá certo, alguém que dá errado. Toda família tem gente que tem sucesso, gente que fracassa. Toda família tem projetos, sonhos. Alguns se concretizam, outros viram um enorme problema. Toda família tem José, toda família tem Judá. Toda família tem crise, porque é feita da mesma substância, é feita do mesmo movimento. Por isso é tão importante a gente entender essa história de José, as coisas que vão ter aqui. Na apostileia eu vou só pontuar. Ele colocou aí, por exemplo, a arte de transformar tragédias em bênção. A vida de José é isso aqui, o enredo da vida dele é isso aqui. Ó. José passa a vida inteira transformando tragédia em bênção. Tem uma coisa interessante, o nome José significa o Senhor acrescenta. E tudo que ele faz é mais ou menos nessa pegada mesmo. José faz jus ao nome. Tudo que ele toca prospera. Só que o interessante, parece até um contraponto da existência. Enquanto tudo que ele toca prospera, a vida pessoal dele parece sempre destruída. É esquisito isso. José é um indivíduo que abençoa todo mundo, mas ninguém abençoa ele. Ele toca tudo e tudo prospera, mas nada volta para ele. José é um indivíduo que é quase que uma espécie de exceção na lei da semeadura. José é um indivíduo que todo lugar que ele vai é bênção, para ele é complicado.
Só que ele está num processo. E esse processo, para ele, só vai ser uma bênção porque ele conhece o Deus do seu pai. Isso para José é tão forte que na hora que esses irmãos vão falar com eles, faz uma espécie de chantagem teológica. Eles falam, antes de nosso pai morrer, ele mandou você perdoar a gente. Aí eles dão aquela olhada para ele assim e falam, quer saber? Vamos pegar naquilo que mais toca em José? O Deus do seu pai mandou fazer isso. Ele sabe que José tem um contrato, uma aliança, uma profundidade com o Deus do pai dele. É um indivíduo que passou a vida inteira correndo para longe de tudo e de todos, vivendo um ambiente complicado, outra língua, outra história, outra cultura, porém, nunca esqueceu do Deus de seu pai, o Deus da tenda, o Deus dos pequenos, Deus errante, Deus dos hebreus. Esse José, desse ponto de vista, é tão tremendo. Quer ver uma coisa fantástica da Bíblia? José é o redentor das tragédias da família. Sabe como que a Bíblia começa a contar a história de Jacó? Jacó, que é um dos patriarcas de Israel, um dos maiores nomes da história de Israel. A Bíblia começa contando a história dele assim, ó. Esta foi a história de Jacó, 2 pontos. Tendo José 17 anos, apacentava as ovelhas do seu pai. Começa a contar a história de Jacó por José. Sabe como que termina? Com José saindo do Egito e enterrando o próprio pai. Olha que incrível. José está abrindo e fechando a história do próprio pai. Ele é um indivíduo que redime a história familiar. Por mais complicada que a família tenha sido, por mais morte, inveja, crise que tenha invadido o lar dele, através da vida de José, a história da família pode ser recontada. José é uma espécie de homem do recomeço. Ele é um exemplo profundo e bíblico da graça. Nós somos chamados aqui essa manhã para viver isso aqui, ó. Sermos homens e mulheres que redimem histórias familiares, que recontam histórias de fracasso, que reescrevem, a partir da graça de Deus, uma história de bênção no lar, na casa, na família. Olha que coisa interessante. Quando você olha para José, ele colocou vários caminhos percorridos por José. José, irmão, tinha tudo para se tornar um homem amargo, só que ele se torna amigo. Tinha tudo para se tornar um problema, se torna fraterno. José tinha tudo para ser o pior tipo de homem que você imagina. Você quer ver uma coisa? Ele com 17 anos é preso pelos irmãos, vendido como escravo, aquela coisa toda que todo mundo conhece, a história feia, complicada de José. Quando ele herda o trono, a Bíblia vai dizer que ele tinha mais ou menos 30 anos de idade. Está novo ainda. Se tem uma coisa que me encanta em José, é o fato dele poder chegar no Egito com o poder que ele tem e não usar a máquina do Egito a seu favor para triturar o passado. Ele poderia fazer isso, está no topo. Poderia chegar e destruir tudo. Ele poderia fazer uma leitura que muita gente faria hoje. Deus me colocou no poder, portanto eu vou destruir os meus inimigos. Eu vou acabar com todo mundo, porque Deus me colocou no trono. Ele não faz essa leitura. A leitura dele não é que Deus é um monstro vingativo que fica ordenando o caos para destruir pessoas ao meu redor. Porque na lógica de José, não cabe a ideia de Deus matar gente para me fazer feliz. A lógica de José é a seguinte: se Deus me colocou aqui, é porque eu sirvo a alguém. Sabe como José vai dizer para os irmãos dele? Por causa de vocês, Deus me mandou na frente. Vocês são maiores do que eu sou servo de vocês. Tem que ter graça para fazer isso. Olha que tremendo, não é uma leitura utilitarista, vingativa, triunfalista, de gente que aplaude o fracasso dos outros e se sente o máximo sob a carnificina. José é um indivíduo que olha para isso. Deus pode dar a ele a visão de um Egito monstruoso, com fome, mas também dá a ele o planejamento para transformar tudo aquilo numa bênção. Sabe o que José fez? José conseguiu mudar o Egito. Olha para mim, deixa eu te dizer uma coisa. Quando você olha na Bíblia, Egito é sempre um símbolo, um tipo bíblico de coisas ruins. Egito é lembranças amargas, memórias amargas, situação de escravidão judaica. Até hoje os judeus espalhados pelo mundo comem ervas amargosas na ideia teológica de lembrar do Egito. No nosso evangeliquez, a linguagem evangélica, a gente costuma dizer que quando alguém desvia, o indivíduo voltou para o Egito. É assim ou não é? Egito é sempre um passado complicado, retrovisor assombrado. Menos com José. Você pode falar mal do Egito a vida inteira, mas é obrigado a fazer uma vírgula quando o assunto é José. Quando o assunto é José, você tem que parar e dizer, não, o Egito com José era outro. O Egito com José foi o único país do mundo que teve um governante literalmente justo. O Egito com José foi o único país do mundo que foi o centro da toda a comida do mundo na época da fome. O Egito com José foi o único lugar do mundo onde um faraó resolveu se curvar a outro Deus que não ele mesmo. José conseguiu transformar o Egito num lugar bom.
Por isso que José é uma espécie de símbolo bíblico do próprio Cristo. Quando Jesus nasce, o primeiro lugar que ele vai, sabe para onde? Para o Egito. Porque havia um decreto para matar todos os meninos. Escuta o que eu vou te dizer. O nascimento de Jesus provocou louvor dos anjos, glória na terra, mas também fez surgir o mal. Herodes, Pilatos. Para onde que Jesus vai? Foge para o Egito. E o Egito para Jesus é o melhor lugar da terra no momento, porque é o lugar que preservou a vida dele. Tanto Jesus quanto José transformaram o Egito. O que significa que a graça que habita em mim, porque eu me chamo cristão, me faz transformar lugares de crise em lugares de vida. Através de mim, o Egito vira um lugar bom. Quem é cristão não tem medo do passado. Quem é cristão não tem esqueletos guardados no armário. Quem é cristão não tem problemas com datas, números, nomes, pessoas e lugares. Quem é cristão transforma Egitos, redefine lugares, coloca a bênção de Deus em qualquer ambiente que passa, transforma a terra de fome em terra de vida. Quem é filho de Deus, filho da graça, acrescenta em tudo que toca. É José. Essa é a ideia desse texto. Deu para entender? José transforma tragédias em bênçãos. Aliás, ele é um indivíduo, uma coisa que me chama a atenção em José, a vida toda caminhando, esse processo dele é um processo sempre de amargura. Ele é preso, vendido como escravo, e nessa época era um negócio muito sério, ele é vendido como escravo, o que nesse momento para ele, apesar de ser uma coisa horrível, também é de certo ponto uma coisa boa. Visto que ele é jogado num lugar, praticamente vai ser morto ali, se essa caravana de ismaelitas não passa, ele ia ser morto lá. E eu me lembro de uma mensagem que eu ouvi de um amigo meu, que ele dizia, às vezes, para que os nossos sonhos sejam realizados em Deus, a gente precisa ser vendido, destruído, e uma caravana de ismaelitas que a gente não aposta nada, pode ser a nossa salvação. Na história do perdão tem gente que você não acredita que vai salvar a sua vida. A história do perdão não despreza ninguém. É tremendo isso. A Bíblia diz que ele foi vendido como escravo pelos próprios irmãos. Os irmãos criam uma trama, rasgam a túnica de várias coisas que provavelmente odiavam, molham no sangue, levam para o seu pai, fazem todo um teatro da morte. O senhor reconhece isso aqui, ó? E o pai chora, imaginando que seu filho está morto. Nesse caminho, enquanto o pai está ali lamuriando, chorando a morte, seus irmãos, com aquele sentimento, guarda, deixa quieto, isso aqui é uma coisa nossa. Enquanto isso, José está sendo vendido. Aí parece que a vida começa a melhorar para ele vai parar na casa de Potifar, fica um trabalho tão bem feito, que se tem uma coisa que me chama a atenção em José, é a excelência e a capacidade que ele tem de competência. José é competente, tudo que faz bem feito. Aí à medida que a coisa vai fluindo para ele, você fala assim, José vai melhorar agora, vai dar tudo certo. Começa a dar tudo certo para ele, só que a Bíblia diz que além de tudo isso, além de ser inteligente, além de ser competente, além de ser filho de homem de Deus, além de ser jovem, ele ainda era bonito. A Bíblia diz isso. E sabe o que significa isso? Problema. Porque isso chama olhares para ele. E a mulher do eunuco, de Potifar, já começa a olhar para ele. E o pior de tudo, vai além do olhar. E eu vou fazer um parênteses aqui, olha para mim. José é um indivíduo que nesse momento aqui, ó, ele podia pensar o seguinte, quer saber, estou longe de Deus, longe da minha casa, longe da minha família, deu tudo errado para mim, tudo que eu apostei deu errado, meus sonhos não se cumpriram, essa mulher está aqui de boa, quer saber, vou para dentro. É, não é? Hashtag partiu. Fui, né? A Bíblia diz uma coisa que para mim é extraordinária. Ele olha para ela e fala, não poderia pecar contra o meu Deus. José insiste em levar Deus para todo lugar que ele vai. Ele entendeu que Deus não é um produto geográfico, não é um Deus que habita numa tenda. É um Deus que é dono da tenda, da terra, do céu, do Egito, de qualquer lugar. Onde eu estiver, Deus está lá. Eu não posso errar contra o meu Deus. José tem uma coisa até que é tão interessante, quando você olha na cultura judaica, o jeito que os judeus escrevem, judeu tem uma coisa chamada linha mestra dos textos, é a chamada exegese rabínica. Os rabínicos dizem que cada jeito de texto tem uma construção. E eles dizem que a construção da vida de José com a vida de Jacó tem um oposto interessante. Tudo na vida de Jacó é pedra. É como se ele lutasse com a inflexibilidade das coisas, a dureza da vida. Ele vai dormir, ele usa uma pedra como travesseiro, ele unge a pedra e coloca como uma espécie de altar, tudo dele tem pedra. Já com José é o contrário, a leveza irritante das roupas. É a túnica de várias cores que é rasgada e sangrada. Aí a Bíblia diz que agora a mulher vem, puxa as roupas dele e ele foge nu. E uma roupa vai ficar mais uma vez no caminho dele. E o pior, se uma foi o símbolo da inveja dos irmãos, a outra é o símbolo do falso testemunho. Onde José está, tem pecado por perto. Onde José está, tem tentação por perto.
faltam pedras, mas sobram tecidos. É irritante, porque você foge de uma coisa que é dura, mas não passa pela que é leve. É um indicativo de que não existe um roteiro para viver. O que dá certo para mim pode dar tudo errado para você. Porém, existe um Deus que reescreve os roteiros da minha vida. E é nele que eu aposto todas as fichas. José faz isso. Aí sabe o que acontece? Vai parar na pior de todas as prisões que existia, que era o calabouço real. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você bem sério. Prisão no Egito não era como prisão no Brasil, que tem festa de aniversário e os caras postam a foto no Facebook. Prisão no Egito era um negócio tão sério que a imensa maioria dos condenados não chegavam a cumprir a pena porque morriam antes. Eram calabouços terríveis, infestados de ratos e doenças. Era uma monstruosidade. José está lá dentro. E sabe o que José faz? Ele tem uma vida tão diferenciada que a Bíblia diz que um dia de manhã, José se levanta no cárcere e faz a única pergunta que alguém preso jamais faria. Ele pergunta: por que o rosto de vocês está triste esta manhã? Quem é que fica feliz na cadeia de manhã? José. O Drauzio Varela trabalhou durante 10 anos no Carandiru, extinto presídio de São Paulo. Ele dizia que a imensa maioria, tem uma porcentagem lá, a imensa maioria dos presos costumam se suicidar de manhã. Ele disse que na maioria das cadeias os suicídios acontecem de manhã, porque o preso passa a noite inteira sufocando o choro e a depressão sem poder chorar. E acorda de manhã com aquilo no pescoço, destruindo a vida, não suporta e se mata. José é o oposto disso. Ele acorda feliz, tranquilo, alegre e mais do que isso, querendo que a alegria atinja as pessoas que estão ao redor. Ele acostumou a transformar tragédias em bênçãos. Sabe por quê? Porque é um indivíduo que não sai carregando os pesos. José não perdoou os irmãos aqui, nesse texto de Gênesis 50. Ele perdoou bem antes. O texto é Gênesis 50, mas se for para Gênesis 45, ele fala para os irmãos: eu sou José, 2 vezes em 3 versículos, a mesma frase em hebraico. Eu sou José. Ele está vestido como um faraó do Egito, ele fala egípcio, está todo inserido na cultura, mas quando vai se dar a conhecer a seus irmãos, ele fala: eu sou José, em hebraico. Ele dizendo: olha, nosso pai ainda vive, faço parte da mesma família de vocês, não atemorizem o coração, porque para a conservação da vida, Deus me enviou na frente de vocês. Ou seja, José conseguiu passar por todos esses lugares sem ficar injuriado, depressivo e destruído, porque não carregava as mochilas pesadas do ressentimento. Por onde ele passava, deixava isso. Perdão significa soltar. Deixa aí. Em português, a palavra perdoar, o verbo, e verbo indicação, perdoar, já contém a partícula doar. E se você for para o prefixo per, é virar. É virar do avesso a alma e deixar o que não é dela sair. Fluir-se, libertar-se, permitir-se a alma leve. Entender que aquilo que não me ajuda, também não preciso carregar. Eu solto e permito que a graça de Deus me deixe leve. Perdoar. Os rabinos dizem que aquele mandamento, não matarás, é um mandamento do perdão. Olha que interessante. Você quer ver uma coisa? Você está lendo lá os 10 mandamentos, aí você lê lá, não matarás. Aí você pensa: graças a Deus, isso aqui é comigo. Esse aqui eu não vou errar nunca. Sabe aquele tipo de gente que fala: não, eu não mato, eu não tenho coragem de matar, nem ver corpo eu vejo. Já viu gente que vê aqueles videozinhos de morte, atira rapidinho? Não mata nem barata? Não tem? Se bem que esses são meio perigosos, mas deixa para lá, né? Mas tem gente que nasce, cresce e vive sem matar ninguém, não tem? Não seria muito fácil esse mandamento, não matarás, para esse tipo de gente que não tem qualquer inclinação para destruir ninguém? Só que o texto não está dizendo disso. Os rabinos dizem: não matarás, ou seja, não permitirás que o outro saia de vez da sua vida. Não permita que nessa relação exija uma morte, que o outro sempre possa nascer de novo na minha conjugação de história. Ficha limpa eu ofereço para qualquer um que passar por mim. Essa é a lógica do mandamento. Mais interessante ainda é que, do ponto de vista bíblico, o perdão é muito mais a antecedência do que a incidência. Ou seja, como eu sei que numa relação entre humanos vai ter problema, vai ter crise e muito provavelmente você pode me trair, então antecedência, sabendo que eu posso ser ferido por você, eu já perdoo. Antecedência, eu não espero que a incidência aconteça para que eu te perdoe. Por isso que Jesus diz: perdoai-vos. A oração do Pai Nosso é uma oração tão tremenda por isso. Ela começa com Pai Nosso e termina com livra-nos do mal. Essas duas pontas
a gente vai andar a vida inteira entre o Pai Nosso e o mal. É por isso que no meio dela tem lá, perdoai. É uma ação que você faz para se libertar dessas coisas monstruosas que arrastam na vida. E olha, como o assunto da nossa revista toda gira em torno da família, se tem uma área onde a falta de perdão pode destruir alguém, é dentro da família. Falta de perdão num casamento é monstruoso, porque o tempo vai passando e você vai jogando camadas e camadas de hipocrisia em cima das coisas. É nunca resolver as coisas e deixar fluir, deixar passar, e o tempo vai guardando, e pequenas angústias e amarguras tendem a se acumular como ferrugem, como a umidade no corredor do fim da casa. Isso vai entrando na vida, vai gerando mofo nas relações, até que chega um momento que isso se explode, destrói. Para nós que somos pais, nunca brinquemos com o ódio entre irmãos. É uma bomba de efeito retardado que quando explodir vai destruir a casa. Um dos grandes perigos, e graças a Deus que a Bíblia botou isso de forma clara, é o problema da predileção de um filho sobre outro. É amar um filho mais do que o outro. É um problema estranho isso. Uma vez perguntaram para a mãe de John Wesley, que teve muitos filhos, qual filho a senhora ama mais? Perguntinha fácil para a mãe, né? Ela respondeu, eu amo mais o que está doente até sarar. E amo mais aquele que viajou até que ele volte. O resto é complicado. Predileção de um filho sobre o outro é um problema sério. José vai experimentar isso na família. Sabe o que é mais estranho ainda? Escuta o que eu vou te dizer aqui, ó. No ambiente da família, dentro da casa, principalmente do casamento, no ambiente do casamento, certas frases são terríveis. Você nunca, ou você sempre. São frases perigosíssimas. E eu não estou dizendo aqui da falsa teologia de que há poder nas suas palavras. Essa é uma falsa teologia, porque se fosse assim, nenhum mudo no mundo tinha poder. É ou não é? A questão não é o abracadabra gospel. É que certas frases exprimem aquilo que eu não tenho coragem de dizer. Então eu vou jogando. E essas frasezinhas têm um poder incrível de entrar na mente e produzir outras coisas que não quiseram dizer. Porque o diabo é mestre em fazer um teatro da vida. Ele é mestre em trabalhar com isso aqui, ó. Com frases que você coloca e ele dá um outro sentido, um outro significado. E a falta de perdão na família vai entrar nesse aspecto aqui, ó. Eu fico pensando, por exemplo, se José, olha que esquisito que é isso. Quando José olha para seus irmãos, primeiros sentimentos que ele provavelmente deve ter sentido, foi a imensa lembrança de tudo que eles fizeram, dos anos que ele perdeu, de toda a crise, porque isso é humano, é natural, passa na mente. Só que esse indivíduo aqui, ó, tem a incrível capacidade de entender que esse pensamento que passa pela mente dele também passa pela de Deus. E Deus está do lado dele. O tempo todo tem uma frase com José. E Deus era com José. Deus estava do lado dele. Deus andava com ele e ele andava com Deus. É isso que fez diferença na vida de José. Escuta uma coisa aqui, ó. Nas nossas casas, nas nossas famílias, nas nossas relações, ninguém consegue simplesmente perdoar porque é um pouco mais inteligente do que o outro, ou porque tem uma inclinação maior do que o outro, ou como dizem alguns, tem uma graça maior do que o outro. Não tem, não. Perdoar tem a ver com graça sobre todos, e essa graça é de Deus, e se ela está sobre nós, nós perdoamos porque ela produz cura na alma. Agora tem uma coisa que eu preciso dizer aos irmãos, ele colocou até aqui, afinal, o que é o perdão? Aí ele colocou assim, ó, o que o perdão não é, primeiro? Por exemplo, desculpar. Sabe aquele tipo de gente que fala, vamos passar uma borracha por cima disso? Já viu essa frase? Eu lembro que uma vez a minha esposa deu uma aula numa igreja sobre negócio de mulheres e tal, e ela fez uma dinâmica, e essa dinâmica eu achei bem interessante. Quando ela espalhou as mulheres pela sala, cada uma com uma folha de sulfite, um lápis, daquele que tem a borrachinha na ponta, sabe qual é? Aquela borrachinha é uma ilusão pura, nunca apagou nada, não é? Aí eles pegavam, mandou cada uma ficar num canto, e escrever o nome da pessoa, o momento, sei lá o que aconteceu. E todas elas começaram a escrever. Escrever e chorar. Porque quando você faz isso, é um exercício monstruoso de alma. E elas escrevendo, chorando, depois que todas tinham escrito, algumas precisaram até de uma folha a mais, né? Pega a borrachinha aí e apaga. E começaram a apagar. Aí ela disse, estão se sentindo melhores? Mais ou menos, tá melhor. E crente tem assim uma certa gentileza, fala amém. É um amém tão falso, não é? Ela diz, olha na folha.
A folha toda suja. Ela falou isso aqui, ó, essa folha suja desse jeito, sabe o que é isso aqui? É quando você vai conversar com a pessoa que te feriu e dizem assim os dois, vamos passar uma borracha em cima. É assim que a sua vida fica, suja. E se você se esforçar, consegue escrever de novo. A folha nunca mais é a mesma. Só tem um jeito que você pode perdoar. Aí pegou uma bacia grande de metal, assim, pegou um isqueiro, e uma por uma vinha. E a folha era queimada na frente delas, até não sobrar nada. O nome disso é perdão. Você queima, lembra da folha, lembra do que aconteceu, mas não pode mais redescrever o processo, reconstruir o processo, porque deixou que ele fosse queimado na sua frente, pela chama do Espírito, que é a única que é capaz de fazer com que a cura venha no interior da alma. É pela graça que a gente faz isso. Sabe o que é interessante? Tem muita gente que acha que perdoar é esquecer, e não é não. Perdoar é você lembrar sem mágoa. É o processo da cicatriz. A marca está lá, mas não dói mais. Já aconteceu com você, de você falar para um indivíduo, falar assim, você me perdoa? Aí você perdoa, abraça, até chora. E quando você vira as costas, lembra de tudinho, né? Com requinte de detalhes, não lembra não? É natural da gente, vem com a gente. Mais do que isso, perdão não tem a ver com memória. Sabe por quê? Memória é um negócio perigoso. A raiz da palavra hebraica, murmuração, sabe qual é? Memória teimosa. Existe na gente uma memória teimosa que insiste em voltar. Eu tenho um amigo meu que costuma dizer que Deus pega os nossos pecados e lança lá no mar do esquecimento. Aí quando ele sai do mar do esquecimento, ele mesmo escreve uma placa e bota na praia, proibido pescar. Que a gente adora mexer no que já passou, não é? Basta você ver como é fácil a gente começar a conversar e as coisas começarem a fluir. Algumas famílias nem fazem mais encontros aos domingos, porque quando começa a conversar, começam a brotar monstros. Por isso que tem família que vive tudo longe, espalhado, porque se chegar perto, vira um problema. Um paiol de angústias. É o caso da família de José. Um dos irmãos tem que sair de perto, senão a família não suporta. E os irmãos fazem isso transformando um menino numa mercadoria. Vendem ele para os mercadores, mercado de escravos. E ele vai. Para mim, irmãos, a melhor definição que eu já li de perdão, que eu já vi ao longo da história das minhas pesquisas e tudo mais, é uma só. Perdoar é o ato de lembrar o passado, para que ele possa ser esquecido. É verdade. Paul Tillich que dizia, quando você lembra, olha, trata e deixa o espírito sarar, aí você pode olhar de novo, sem que aquele monstro te assuste mais. Ele perde o poder de assustar. Em outras palavras, isso tem a ver com diálogo, com conversa. Tem muitos casais, muitas famílias que há muito tempo não conversam. Se tem uma coisa que eu acho esquisita, isso é uma coisa minha, opinião minha. Se tem uma coisa que eu acho esquisita é ver certos casais, maridos, certos cônjuges, vamos dizer assim, marido e mulher, que você tem a plena sensação de que eles são desconhecidos que moram juntos. Não conversam, você não vê, nem no encontro de casais o cara senta do lado da esposa. Você já viu isso? É um negócio estranho. É que aqui, ó, principalmente a maioria das pessoas que ficam aqui, nós estamos numa igreja que é voltada para a família. Aqui você está sempre o tempo todo junto. Essa aqui é a primeira igreja da vida que quando eu conheço alguém, conheço o cônjuge junto. É a primeira igreja que eu fui que aconteceu isso. E eu viajo demais, a minha agenda os irmãos conhecem. Você chega em milhares de igrejas onde você não ouve nem falar do cônjuge do outro. É sempre sozinho, sempre distante. Nós estamos vivendo numa sociedade hoje que faz de tudo para afastar a família. Cada um tem sua vida, sua senha e seus problemas. Quase não há mais relacionamento, quase não há mais a alegria da convivência, da conversa juntos. Diálogo virou um monstro familiar. Pouca gente se fala hoje a partir de conversas de verdade. Existe uma arena de competição estabelecida no meio das famílias. Eu ganho mais, estou em forma e tenho mais amigos do que você. Eu mando em você. Há um problema sério quando fica uma competição de um para o outro. Quem consegue mais, quem faz mais, quem é melhor. E nesse mais é sempre menos, menos e menos. José é um indivíduo que em nenhum momento fala assim, está vendo aí porque que Deus me mandou na frente de vocês? Porque eu sou mais inteligente que vocês, tenho mais capacidade que vocês, e eu sou o filho amado do Pai. Ele não diz nada disso. Para a conservação da vida de vocês, Deus me mandou na frente. Vocês são mais importantes do que eu. O nome disso é humildade. E humildade é a única virtude do mundo que quando você diz que tem, acabou de perder. Humildade tem a ver com não saber que tem. É quase isso. É entender que é um esforço na construção da vida. Escuta uma coisa aqui, ó. Perdão não é uma coisa que você escolhe fazer ou não. Ou você faz ou morre.
Não há nada mais terrível do que o perdão, do que o não perdoar. É você guardar esse monstro o tempo todo, acalentar isso na alma. Davi vai dizer que enquanto eu encobri a minha culpa, meu pecado, minha transgressão, até a palavra também pode ser usada como ressentimento, os meus ossos apodreceram dentro de mim. E na poesia judaica, ossos é um indicativo dos sentimentos mais profundos que eu tenho. O jeito melhor de tradução seria dizer, enquanto eu guardei o ressentimento, eu me tornei uma podridão de intimidade. A minha mais profunda interioridade ficou cancerosa. Eu me tornei um monstro. E hoje eu vou ser bem sincero com os irmãos, o que tem de gente nas igrejas que fica guardando um monte de coisas, são histórias de abortos, histórias de abusos sexuais, histórias de ódio na família, de esposas que são espancadas por maridos que aqui são uma benção, em casa são uns demônios. Isso vai gerando tanta podridão na vida. Por isso que nós temos em igrejas cultos tão pesados, de gente tão massacrada, tão destruída, e que por estarem assim se tornam presas fáceis dos charlatães de púlpitos, que enganam pessoas manipulando o sentimento de gente quebrada. Por isso que nós precisamos tanto da palavra no altar. Porque a palavra não vai tripudiar em cima da sua dor, a palavra vai te sarar, ela é bálsamo para a sua vida, ela vai curar a sua alma, ela vai te fortalecer para que a única força que você precise para perdoar venha dela, porque fluindo dela não é sua, é da graça de Deus. Perdão é uma coisa tão séria, tão profunda. Quer ver uma coisa interessante? Ele colocou aí, por exemplo, nessa coisa do caminho do perdão, ele fala sobre algumas coisas como prudência, enfrentamento, e ele cita, lembra, você vê na sua revista aí, a questão dos 70 vezes 7, né? Que é um texto tão interessante. Por exemplo, Pedro chega para Jesus. Se tem uma coisa que eu gosto em Pedro, Pedro seria um homem que eu ia gostar muito de andar com ele, porque ele tem muito a ver comigo. A gente erra muito, peca muito, faz bobagem demais. Eu e Pedro é igualzinho. Aí Pedro chega para Jesus e fala assim, ele quer dar aquela de super crente, Pedro quis dar uma de assembleano, essa é a verdade. Ele chega para Jesus e fala assim, Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o irmão aí? 7. Tipo assim, eu sou fantástico, porque a lei rabínica, a escola judaica dizia que você poderia perdoar a pessoa 3 vezes. Alguns rabinos levavam a questão um pouco mais além para jogar assim, top 4 vezes. Pedrão jogou 7. Imagina, acho que ele falou assim, agora eu vou dar aquela, né, enchida na bola, Jesus vai olhar para mim e falar, Pedro, tu é o cara, por isso que eu te escolhi, Pedro. Senhor, quantas vezes eu devo... Sabe quando você dá aquela olhada, sabe crente? Que dá aquela olhada para os outros assim e faz aquela oração, impostando a voz, mostrando que é tão crente, sabe? Que é o maior pecador que tem na igreja, faz isso, não tem? Pedro faz isso, ele dá aquela olhada para os amigos dele, os discípulos, e fala assim, Senhor, quantas vezes aí? 7? Eu tenho para mim que Jesus deve ter pensado assim, Pedro, é matemática que você quer? Vamos brincar de matemática então? Então perdoa 70 vezes 7. Imagina a cara de Pedro. Imagina Mateus, que era cobrador de impostos, era rápido para fazer conta. Imagina Mateus fazendo conta, 70... Imagina Judas. Judas é um indivíduo que calcula o peso do dinheiro que a mulher desperdiçou ao jogar o perfume de Jesus. Ele fala, vendi isso aí por 300 denários. E ele não resiste a 30 moedas de prata. Olha só as lógicas financeiras da cabeça de Judas. Esse é o grupo que Jesus andava, da tia Tomé, Simão. Imagina, um olhando para o outro ali, situação bem crítica, Jesus olhando para ele como que dizendo assim, Pedro, a maior tentação da sua vida vai ser esquematizar a graça, tentar colocar um dogma em tudo aquilo que é feito para a glória de Deus. É tentar obedecer dentro das lógicas de regras, das camisas de força apertada do sistema. É achar que se for 70 vezes 7, ou 7 vezes, conseguiu, deu certo, pronto, não precisa fazer mais nada. É viver uma lógica religiosa. Só que comigo, Pedro, é bem diferente. Comigo é o ilimitado da graça. Quando acabar todas as suas forças, destruir todos os seus sistemas, sobra eu, 70 vezes 7. Perdoa acima e sobre tudo que você imaginar, porque não vai perdoar com você. Vai perdoar comigo. Aí Jesus olhar para Pedro depois, lá no final, e, Pedro, você me ama mais do que estes? A frase completa é essa, tu me amas mais do que estes? E agora, Pedro, você é melhor que seus irmãos? Jesus não está duvidando do amor de Pedro, mas está fazendo Pedro duvidar de si nesse momento. Será que eu sou melhor do que os meus irmãos? E aí ele entende que não é melhor do que ninguém, porque no processo da graça, não tem ninguém que é extraordinário, super-herói, bam, 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 X-Men de Deus.
Aqui todo mundo é frágil, todo mundo é complicado, todo mundo é pecador, todo mundo erra, todo mundo pode ferir todo mundo. E é a graça que pode sarar todo mundo. Se isso não tiver na nossa mente, ninguém consegue perdão como liberdade de alma. Mais interessante ainda, ele colocou aqui, o perdão na família. José chega, abraça seus irmãos. Se tem uma coisa que é tremenda aqui, é chamar os irmãos para o abraço. É como se ele estivesse dizendo para os seus irmãos o seguinte: meu perdão não vai ser uma coisa assim, vamos dizer, política, burocrática, feita de um governador para alguém que está perto de mim. Meu perdão me faz descer da minha posição de governador, me faz descer da minha posição de dominador do reino, para abraçar gente simples como vocês, no meu ambiente. Em outras palavras, perdão tem a ver com a capacidade que eu tenho de permitir que a pessoa tenha acesso de novo ao meu peito, ao meu abraço, a fazer parte da minha vida. Eu li uma história esses dias, conta que um homem estava na sua tenda no deserto, numa tribo de beduínos, quando de repente um garoto entra correndo, de mais ou menos uns 15 anos, entra correndo na tenda dele, desesperado, fugindo de alguém, fica atrás dele, nas costas dele. De repente chegam 2 homens, olham para o senhor da tenda e diz: por acaso entrou um garoto correndo aí na sua tenda? O homem disse: entrou sim, está aqui dentro. E os homens dizem: eu quero que o senhor traga ele para fora, pois vamos matá-lo agora. Ele cometeu um crime, e a lei da nossa tribo diz que o crime tem que ser pagado na mesma moeda. Ele matou alguém, precisa ser morto. Aquele homem olha para o garoto, sente uma angústia por ver o menino ali desesperado com a iminência da morte. Diz: só que também a lei da nossa tribo diz que se alguém estiver dentro da tenda, a autoridade da tenda é o dono. E eu sou o dono da tenda, portanto quero dizer que ele está perdoado do crime dele. Ele não vai morrer. Os homens olham para ele e dizem: o senhor diz isso porque o senhor não sabe quem ele matou? Ele acabou de matar seu filho. O corpo está lá na areia. O senhor quer ver? O homem sente o baque, o impacto da notícia. Olha para o menino desesperado. O menino olha para ele. Ele se recompõe, olha para os homens e diz: ainda assim, vou criá-lo como o filho que ele me tirou. O nome disso é perdão. É difícil, é doloroso, mas é capaz de sarar uma alma. É capaz de curar uma vida. Poucas coisas se tornam mais horríveis do que uma mãe que não perdoa, do que um pai que não perdoa, do que um filho que não perdoa, do que um esposo que não perdoa, uma esposa que não perdoa. Poucas coisas é mais dolorosa na vida do que alguém ficar guardando mágoas a vida inteira. Tem gente que passa a vida toda destruído com mágoas. A outra pessoa está livre, vivendo a vida, mas ele fica amargurado, destruído a vida inteira, sem conseguir ter paz com ninguém. Aí não adianta procurar em igreja, em fontes, uma série de coisas, porque o problema está dentro. E se esse problema de dentro não for resolvido, a coisa não vai. É o que acontece com José. O tempo todo sabe quem é. José tem uma coisa incrível. Ele nunca perdeu de vista quem ele era. Ele sabe que o nome dele é José. O tempo todo, assim que ele pode, ele diz isso. Ele volta a chorar, ele chora escondido. Ou seja, o fato de ser um faraó não mudou a mente dele. A tal ponto que quando seus 2 filhos nascem, é um dos momentos mais lindos da história da Bíblia. A Bíblia diz que ele tem 2 filhos no Egito. O primeiro que nasce, e a cultura do Egito da época, os Ixos, os faraós da época, eles tinham uma coisa interessante. Acreditavam piamente que o faraó era uma manifestação do deus Ra. Tanto que não se podia olhar diretamente nos olhos do faraó. Tinha todo um trabalho em torno disso. Aí quando um faraó tinha um filho, pela mente da época, eles acreditavam que aquele filho era a manifestação de um deus. Ou seja, o Deus que está ali reproduziu-se. Um outro Deus surgiu, um demiurgo. E esse Deus vai crescer e se transformar no nosso líder. Então se fazia vários dias de festa no Egito. E o ápice da festa era o momento da nomeação da criança, dar nome para o filho. Se levantava um sacerdote, pegava o bebezinho, levantava na direção do povo, e todo mundo se curvava com o rosto no chão, e ai de quem olhasse. E o sacerdote dava um grito: seu nome será... E o pai se levantava, tocava uma trombeta e dizia o nome da criança. E geralmente se homenageava um dos deuses do panteão. Dizia: seu nome será Tot, o Ibis, Cum, o Apis, Tot, Isis. Algum deus era nomeado em honra àquele deus que nasceu. Agora tenta imaginar essa festa. Imagina, uma festa imensa no Egito. O que aconteceu? José teve um filho. E eles nem diziam José, diziam Zafanat Fanear.
O nosso faraó teve um filho. E a Bíblia vai dizer que José estava casado com a filha de um sacerdote do Egito. Então, muito provavelmente, a honra de levantar o menino coube a ele, que além de ser pai da filha, da mulher que está casando com o faraó, também é o avô da criança, imagina. Muito provavelmente foi ele. Imagina essa cena, José sentado aqui, o faraó no trono, José ao lado, o homem da sua direita, a sua esposa ali, o sacerdote vem lá todo orgulhoso, com um bebezinho na mão. Se não bastasse ser o pai da menina que é casado com o faraó, ele ainda tem agora um filho, imagina, ele levanta aquele menino, dá um grito, seu nome será... Aí todo mundo curvado, esperando que José se levante e diga, Zafanate II. José fez uma coisa, irmãos, que é um dos momentos que eu gostaria de ter participado. José levanta, eu tenho para mim que ele deve ter respirado um minuto, ele puxa um termo hebraico, lá de dentro da memória empoeirada. Seu nome será Manassés. Ninguém entendeu nada no Egito. Todo mundo boiando. Manassés, o que é isso? O que significa isso? Olha o que José está dizendo. Manassés significa que o meu Deus, eu não sou um. O meu Deus me deu um motivo para esquecer das minhas dores. Toda vez que meu filho corre pela casa, eu lembro que eu tenho um Deus que me trouxe até o Egito e que me manteve de pé. Eu tenho um Deus. Os anos passam, nasce o segundo filho, tudo de novo. A festa, o sacerdote, a criança. Levanta o menino, seu nome será. O Egito todo deve ter pensado assim, agora vai vir um nome dos nossos. Ele levanta e diz, Efraim. Além de me fazer esquecer o meu Deus, me deu frutos na terra da minha amargura. Esse menino é o fruto da minha crise. Esse menino é o indicativo de que perdoei, portanto não morri e ainda frutifiquei na terra dos meus pais. E em mim, Deus vai cumprir a promessa que fez a Abraão. Uma família vai virar um povo, esse povo vai virar uma nação, vai ser tirado do Egito e a glória de Deus vai atingir. E por causa desse povo, nós estamos aqui hoje. Um perdão trouxe você até aqui hoje. É por causa dessa história aqui, que nós hoje podemos dizer, eu posso perdoar, porque a graça de Deus ainda habita em mim. José tinha tudo para ser um indivíduo, sim, se fosse hoje, hollywoodiano. O cara é jovem, bonito, inteligente, filho de homem de Deus. Absalão já é o contrário também. Absalão é bonito, inteligente, filho de homem de Deus, mas é um problema. José, tudo que toca acrescenta. Absalão, tudo que toca vira problema. Absalom, pai da paz. Só que ele foi o pai da tragédia da casa. Ou seja, a postura que você tem com Deus vai definir como é que vai ser a sua família daqui para frente. Aqui hoje você só tem uma escolha, ou perdoa ou morre com isso. Ou você perdoa, deixa a coisa fluir, solta, ou vai ficar a vida inteira enrolado com essas tramas, com esses problemas, com essas crises. Se a gente não faz isso, se a gente não dá o passo do perdão, sabe o que vai gerar na alma? O tempo todo acalentando esse monstro até o momento que ele cresce e me destrói. Qual que é a sua escolha aqui hoje? Fica de pé, por favor. Ore aqui hoje para que o Espírito Santo te ajude a encarar os problemas que precisam do toque do perdão. Teve uma filósofa que disse uma frase, ela disse assim, quem me dera morar num país chamado Terra do Recomeço, um lugar onde você pudesse arrancar todos os problemas da sua alma e jogar fora como se joga um casaco velho. Mas esse lugar não existe. Porque ela não sabia que esse lugar existe e chama-se igreja. É aqui que você tem a opção de jogar fora tudo que não é seu e deixar que o Espírito Santo te faça uma nova pessoa. Amém? Deixa eu te dizer uma coisa, fuja de qualquer pessoa que tem certezas fáceis demais. Fuja desses pilantras que existem por aí disfarçados de profeta, que vivem dizendo para você, irmão, perdoa, é fácil. Não é fácil, não. É tão difícil que você precisa antes chorar junto. Por isso que Paulo fala, chorem com os que choram. Paulo não diz, expliquem a eles o motivo do choro. Paulo diz, chorem junto. Só quem chora junto se alegra junto depois. Essa fé fácil é uma fé muito perigosa. Toda fé que acomoda não incomoda. E é um perigo. Precisa levar com calma. Aprender a observar o sofrimento das pessoas. Quanta gente sofrendo.
Tenta imaginar o que é você viver anos com uma pessoa, por exemplo, e ser traída monstruosamente pela pessoa, como é o caso de José, cresce com os irmãos e é vendido pelos próprios irmãos. Uma coisa que tem acontecido muito ultimamente, estou sabendo de vários casos desses, e é tão terrível conversar com uma mulher dessas, que vem desesperada, destruída, e diz: eu vivi anos com um homem até descobrir que ele não era homem, e me trocou por um outro homem. Você viver anos com uma pessoa sem ter ideia do monstro que ela é. Só o perdão consegue libertar essas vidas. E vou ser bem sincero com você, perdão não tem a ver com a campanhazinha que você faz. Perdão não tem a ver com a capacidade que você tem de pedir para alguém orar por você e aí você vai e perdoa. Perdão é decisão. E é olhar para o Espírito e dizer: Senhor, sozinho eu não consigo. Pela minha força eu vou matar essa pessoa. Mas se o teu Espírito estiver em mim, se a tua graça descer em mim, eu me transformo num homem de Deus, numa mulher de Deus. Eu posso dar o brado de Paulo: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E porque Cristo vive em mim, eu perdoo. Não é à toa que a perdão é uma das palavras da cruz. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Coloca a cruz na sua vida e você aprende a perdoar. Amém? Ó Deus, obrigado, Pai. Obrigado por esse dia, Senhor. Pai, livra-nos de vivermos de amarras familiares. Livra-nos, Senhor, de tantas situações de crise que a gente vai vivendo e não consegue corrigir isso. Vai deixando que essas coisas se transformem num volume imenso, até virarem uma bola de neve e destruírem a nossa casa, Pai. Mas que a partir dessa palavra hoje, tenhamos na parceria da graça a capacidade de perdoar, sim. Nós não somos bons, nós somos frágeis e precisamos de Ti. Se a Tua graça não estiver em nós, nós não perdoamos, Senhor. Mas é a partir da Tua graça que nós hoje podemos nos levantar como arautos e ministros do perdão. Que a nossa casa seja lembrada como terra do recomeço. Que a nossa família possa se transformar, Senhor, numa família que o mundo enxerga como um ambiente de perdão, recomeço e graça. E que não saia ninguém daqui guardando um monte de porcaria na alma, Senhor, mas que saiam daqui hoje livres, completamente libertos, vivendo para a Tua glória, com a memória sarada, podendo olhar para trás sem ter medo de qualquer fantasma das esquinas, entendendo que o Senhor está conosco, e maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Obrigado, Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmãos.